Salve, salve galerinha, professor Romulo na área e com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos fazer a resolução de alguns exemplos tratando dos conteúdos de potência e rendimento que nós apresentamos em aulas anteriores, beleza? Então, antes de você assistir a resolução dos exercícios, é interessante que você assista a parte teórica. E mais, antes de ver a resolução, pausa, tenta fazer. Depois, assiste a resolução, beleza? Então, vamos lá, acompanhe comigo. Primeiro exemplo. Um guindaste ergue, com velocidade constante, uma caixa de massa 5 vezes 10 ao quadrado quilogramas do chão até uma altura de 5 metros em 10 segundos. Sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a potência do guindaste nesta operação. Olha lá, pessoal. Como a velocidade é constante, nós concluímos que a força que o motor aplica na caixa tem a mesma intensidade do peso, tá certo? Por quê? Porque assim a resultante é zero e a velocidade é constante, né? Então, você tem aqui a caixa. Essa caixa está sob a ação da força peso. A ponta vertical para baixo. Eu tenho um guindaste que está subindo, né? Está erguendo essa caixa, fazendo uma força F para cima. Então, lembrando lá das leis de Newton, né? Para que eu tenha a caixa subindo com velocidade constante, né? Ou seja, para V constante, isso aqui implica que a força resultante, né, tem que ser igual a zero, beleza? Logo, para que isso seja zero, quando eu somar a força F com a força peso, que é a resultante que está atuando na caixa, isso aqui é igual a zero, e dessa expressão eu posso concluir que o módulo de F é igual ao módulo de P, certo? Ou seja, o trabalho da força-peso é exatamente o mesmo trabalho que o guindaste vai ter que fazer para erguer essa caixa, beleza? Lembrando que a potência que nós vamos simbolizar aqui, POT, ela é dada pela expressão potência é a razão entre o trabalho e o intervalo de tempo, beleza? Então, basta que a gente faça o cálculo da força-peso, lembrando aqui, ó, que é m vezes g. O problema deu para a gente a massa, deu para a gente a gravidade, certo? Então, aqui nós vamos ter que a força-peso é 5 vezes 10 ao quadrado vezes 10. Isso aqui vai ser 5 vezes 10 ao cubo, newton. Tá? Então, já tem uma força. A altura a qual a caixa vai ser erguida e o tempo também foi fornecido. Então, é só a gente substituir na fórmula da potência. Tá certo? Então, lembrando que o trabalho é força vezes deslocamento. Nesse caso, o trabalho é o trabalho da força-peso, então vai ser vezes a altura. E vai ser dividido aqui pelo tempo. Então, substituindo os valores, nós temos que a força é 5 vezes 10 ao cubo, vezes a altura ao qual a caixa vai ser erguida, que é 5 metros, dividido pelo tempo, que é 10 segundos. Fazendo a continha, nós vamos obter que a potência média para erguer essa caixa é de 2,5 vezes 10 elevado ao cubo, a unidade de medida, watts. Beleza? Tranquilo aí? Então, finalizamos aí nosso primeiro exemplo. Vamos então agora ao nosso segundo exemplo. Constrói-se uma usina hidrelétrica aproveitando uma queda d'água de altura H igual a 10 metros e de vazão Z
igual a 1 vezes 10 ao quadrado metro cúbico por segundo. São dadas as densidades da água, D igual a 1 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico, e a aceleração da gravidade, G, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Qual a potência teórica dessa usina? Então vamos lá, pessoal. Aqui nós queremos aproveitar a queda d'água. Então, o trabalho que nós vamos ter que calcular é o trabalho da força-peso que atua nessa massa de água que cai, tá certo? Lembrando a definição aqui da potência, trabalho por tempo. Então, esse trabalho é da força-peso, mgh dividido por ΔT. Mas podemos observar que o problema não nos trouxe o valor da massa, tá? Mas nós podemos obter essa massa a partir da densidade. Vamos lembrar a definição de densidade. A densidade é a massa sobre o volume. Daqui, então, nós podemos escrever que a massa é a densidade vezes o volume. Beleza? Então, levando esse resultado para a expressão da potência que nós já escrevemos aqui em cima, nós vamos ter densidade vezes volume, vezes gravidade, vezes altura. Tudo isso aqui dividido pelo tempo ΔT. Tá certo? Outra coisa que nós precisamos saber é o que é a vazão. A vazão, ela vai medir o volume de líquido que escoa por intervalo de tempo, tá? A vazão é V sobre ΔT. E aí, o que nós podemos observar aqui? A densidade nessa expressão da potência que nós escrevemos, ela não muda com o tempo. A gravidade também não vai mudar com o tempo, nem a altura. Todas essas grandezas são constantes em função do tempo. Agora, o volume, esse sim, varia com o tempo. E o volume sobre a variação do tempo define para a gente a grandeza vazão. Então, nós podemos escrever essa expressão para a potência da seguinte forma. Densidade vezes V sobre ΔT é o Z, que é a vazão, vezes a gravidade, vezes a altura. Agora é só substituir os valores. Então, vamos substituir. A potência é a densidade. 1 vezes 10 ao cubo, vezes a vazão, 1 vezes 10 ao quadrado, vezes a gravidade, 10 vezes a altura, 10. Então, aqui ficou muito fácil. Você vai colocar 1 aqui e fazer a propriedade da potência de base 10. Somar os expoentes, né? 3 mais 2, 5, mais 1, 6, mais 1, 7. Né? Então, é 1 vezes 10 elevado a 7 watts. Beleza? Ou você pode escrever que essa potência, modificando aqui, tirando a notação científica, escrevendo 10 vezes 10 a sexta watts, lembrar que esse 10 elevado a sexta representa a potência mega. Tá? Então, eu posso escrever, por exemplo, 10 megawatts. Tá certo? E assim a gente finaliza aí o nosso segundo exemplinho. Vamos agora ao nosso terceiro exemplo. Uma máquina consome 5 HP em sua operação. Sabendo-se que 3 HP são perdidos por dissipação, qual o rendimento da máquina? Pessoal, lembrar aqui ó, que HP é o horsepower, tá? Que é outra unidade de potência que nós temos aí, tá? São unidades especiais, tá certo? Aqui, como está tudo trabalhando em HP, nós não precisamos nos preocupar em transformar para Joule, que é a unidade do Sistema Internacional, tá? Bem, ele quer saber qual é o rendimento dessa máquina. E como nós vimos nas aulas teóricas, o rendimento, que nós vamos usar a letra eta para representar, nada mais é do que a razão entre a potência útil e a potência total. Tá? É essa a razão. Nós sabemos que ele consome 5 HP, né? Ou seja, essa é a potência total recebida pela máquina. Então, vamos colocar aqui, ó. Potência total é igual a 5 HP.
3 HP é perdido por dissipação. Então, essa é a potência dissipada. 3 HP. E nós sabemos que a potência útil ela vai ser obtida pegando a potência total e subtraindo a potência dissipada. Aquilo que se utilizou para o funcionamento da máquina é toda a energia que ela ganhou, menos aquilo que ela perdeu para outras formas de energia, tá certo? Então, a potência útil vai ser, aqui total é 5, menos a dissipada 3, então a minha potência útil é de 2 HP. Agora nós podemos jogar na equação do rendimento e determinar o rendimento para essa máquina. Vamos substituir os valores aqui. O rendimento, então, vai ser a potência útil, que nós acabamos de calcular, 2 HP, e a potência total, 5 HP. Tá certo? Fazendo a divisão aqui, nós vamos obter 0,4. Lembrando que o rendimento é dado em termos percentuais, então nós vamos multiplicar isso aqui por 100 e vamos obter que o rendimento dessa máquina é igual a 40%. Beleza? Então, assim, fechamos o nosso terceiro exemplo. Vamos aí ao nosso quarto e último exemplo dessa aula de hoje. A água é retirada de um poço de 18 metros de profundidade com o auxílio de um motor de 5 HP. Determine o rendimento do motor se 420 mil litros de água são retirados em 7 horas de operação. Adote 1 HP igual a 3/4 kW, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade da água D igual a 1 grama por centímetro cúbico, que é igual a 1 kg por litro. Então vamos lá, pessoal. Nós sabemos que a potência total do motor é de 5 HP. Então, potência total, 5 HP. Beleza. A potência útil, nós vamos ter que calcular. Potência útil vai ser trabalho dividido por tempo, tá? Onde esse trabalho ele será o necessário para que a gente consiga elevar essa quantidade de água retirada em 7 horas, tá certo? Então, nós vamos ter que o trabalho é o trabalho da força-peso, né? Então, aqui nós teremos o trabalho da força-peso, que vai ser mgh dividido por ΔT. Mais uma vez, nós não temos a massa de água, nós temos só o volume. Então, nós vamos utilizar a densidade, a definição da densidade, para poder substituir aqui nessa expressão. Então, olha só, lembrando que a densidade é massa por volume. Daqui nós podemos dizer que a massa é densidade vezes o volume. E vamos substituir aqui. Tá? Então, essa expressão vai ficar densidade vezes volume vezes gravidade, vezes altura, tudo isso aqui dividido por ΔT. Beleza? Então, essa é a fórmula da potência útil. Vamos ver se nós temos aqui todas as informações. Bem, nós temos a densidade, temos o volume, temos gravidade, temos a profundidade do poço. Então, basta que a gente faça a substituição dos valores nessa expressão. Então, vamos escrever aqui, ó, potência. Essa potência que é a potência útil vai ser a densidade, que é 1 kg por litro. Agora, o volume. Vamos escrever o volume dado ali, ó, 420 mil. Vamos escrever isso aqui em notação científica. Vai ficar 4,2. Ó, com uma vírgula vai andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Aqui vai ser elevado a 10 a 5. Isso aqui é
litros. Beleza? Então, aqui, 4,2 vezes 10 elevado a 5. Isso aqui, litros, vezes a gravidade, 10, vezes a altura, ou a profundidade desse poço, né? 18, dividido pelo tempo, tá? Lembrando aqui, ó, o tempo está em horas. Eu tenho que transformar para segundos, beleza? Para transformar de horas para segundo, ó, tem que lembrar, ó, 1 hora tem 60 minutos, aí eu tenho que ainda fazer de novo que 1 minuto tem 60 segundos, né? A gente tem que multiplicar por 60 vezes 60, que vai dar 3.600, né? Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Eu vou ter que pegar o 7 e multiplicar por 3.600. Vamos escrever esse 3.600 em notação científica para facilitar a nossa conta. Então, aqui vai ficar 7 vezes 3,6 vezes 10 elevado ao cubo. Beleza? Agora é só fazer continha. Outra coisa importante é você ficar atento às unidades de medida, tá? Vamos fazer a continha e depois a gente trabalha com as unidades para ver se não tem nenhum problema utilizar as unidades que nós estamos utilizando, tá? Então, fazendo essa continha aqui em cima, nós vamos obter que a potência útil é 3 vezes 10 ao cubo watts, tá? 3 vezes 10 ao cubo watts. Vamos então, pessoal, fazer uma análise das unidades para ver se não tem nenhum problema e se a unidade final aqui vai dar watts, beleza? Olha só, vamos fazer aqui no cantinho. A potência. Nós temos no numerador a densidade, quilograma por litro. Então, tem quilograma por litro. O volume está em litro, né? A gravidade é metro por segundo ao quadrado e a profundidade em metro. Observa aqui, ó, que o litro vai embora com litro. Quilograma vezes metro por segundo é a definição do Newton, né? De força. Então, aqui você tem força, que é medida em Newton, vezes o metro, que é a definição do Joule, né? Força vezes deslocamento, medida em metros, né? Aqui no caso a profundidade. Então, dá Joule. Isso dividido por segundo, não é isso? Então, Joule por segundo, Watt. Beleza, não tem problema nenhum, tá certo? Agora nós podemos continuar aí tentando determinar o rendimento para este motor. Bem, do problema ele diz para a gente, ó, que 1 HP é igual a 3/4 de kilowatt, tá certo? Nós podemos escrever a potência útil que nós calculamos em kilowatts. Lembrando que 10 ao cubo significa o quilo, né? Então, aqui nós temos 3 kW. Beleza? Agora, nós podemos fazer aí uma regrinha de 3 simples e determinar qual é essa potência útil em HP. Tá? Então, aqui você tem um valor que você quer achar em HP. Isso vai ser equivalente aqui a 3 kW. Né? Aqui é só multiplicar cruzado. Esse valor em HP, então, vai ser 4/3 vezes 3. Tá? Simplifica 3 com 3. O valor em HP equivalente a 3 kW é 4 HP. Certo? Agora que eu tenho este valor em HP, vou para a equação do rendimento. Como é que a gente calcula o rendimento? Fazendo a razão entre a potência útil e a potência total. Então, nós calculamos que a potência útil em HP é 4, a potência total é 5. Fazendo a divisão aqui, nós vamos obter 0,8. Como nós sabemos, o rendimento vai ser dado aí em percentual. Então, vamos multiplicar isso aqui por 100 para ter o valor em percentual e vamos obter o rendimento desse motor em
80%. Beleza? Assim nós finalizamos o nosso último exemplo dessa aula. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.